Olá, pessoal, tudo bem? Professor Robson aqui. Vamos falar hoje de Química 2, fazer uma revisão do histórico e classificação das cadeias carbônicas. É um assunto muito importante que vai cair na próxima avaliação nossa aí e é muito cobrado também em vestibular. Então, vamos lá. Então, aqui é o que nós vamos aprender, né? Conceitos e fórmulas, classificação de carbonos, classificação de cadeias e hibridização. Então, no início, né, em 1807, achava-se que só em organismos vivos seria capaz de produzir uma substância orgânica. Então, as substâncias orgânicas só através de organismos vivos acreditava-se, né? Até que o Friedrich Wöhler conseguiu obter um composto orgânico aquecendo cianato de amônio, né? Então, essa ideia foi quebrada a partir daí. Então, aí, o que ele fez? Ele pegou cianato de amônio, aqueceu e transformou o cianato de amônio em ureia. Então, ele conseguiu, de um composto inorgânico, no laboratório, produzir um composto orgânico. A química orgânica e inorgânica, né, tem grandes diferenças. Para ter uma ideia, 11 milhões de compostos orgânicos são conhecidos, né? Carbono e praticamente 3 elementos são capazes de fazer isso. Enquanto na química inorgânica, tem todos os elementos da tabela periódica à sua disposição, mas relaciona a minoria dos compostos químicos existentes são inorgânicos, né? Embora tenha aquela gama toda de elementos químicos da tabela periódica para serem usados, mas a maioria dos compostos existentes são orgânicos. Então, nós temos aqui o exemplo de um composto orgânico, né? Nós temos aqui por que os compostos orgânicos têm maiores quantidades, porque da formação de cadeia que o carbono é capaz de fazer. Então, nós temos aqui uma cadeia, né, que nós vamos classificar ela em aberta, aqui nós temos uma dupla, nós temos uma outra possibilidade aqui, ó, a cadeia fechada. Então, são muitas possibilidades de formação de cadeias com os compostos orgânicos. Então, o composto orgânico, né, o carbono, ele pode fazer 4 ligações. E essas 4 ligações podem ser simples, eu posso ter uma dupla, uma tripla ou até 2 duplas. O hidrogênio, que também é muito usado nos compostos orgânicos, faz uma ligação. O oxigênio e o enxofre, como são da família 6A, fazem 2 ligações, né? Tem 2 ligações cada um, faz 2 ligações. Nitrogênio e fósforo são trivalentes, são da família 5A. Então, eles precisam de 3 ligações para ficar com 8. E os halogênios, família 7A, precisam de uma ligação cada um para ficarem estáveis. Nós podemos fazer uma comparação dos compostos orgânicos e inorgânicos, né? Compostos inorgânicos, em sua maioria, são solúveis em água, né? A maioria tem polaridade, né? Igual da água, são polares, enquanto os orgânicos, né? Quanto mais carbonos eu tiver numa molécula, mais apolar ele é. E como apolar dissolve apolar, né? E a água é polar, o carbono não consegue ser dissolvido na água. Tudo bem? Então, os compostos orgânicos não apresentam uma regra quanto à solubilidade. Então, nós temos aqui, ó, esses compostos aqui são até polares, né? São dissolvidos na água. Só que vai aumentando o número de carbonos, então essas moléculas ficam insolúveis em água. Então, nós temos aqui o grupo hidroxila, OH, carbonila, C-O, e o grupo amino das aminos. Então, um químico alemão, Friedrich Kekulé, ele fez alguns postulados, né, bem conhecidos. Um deles é que o carbono é tetravalente, como a gente já falou. Ele faz 4 ligações, né? Ele faz sempre 4 ligações. O segundo postulado dele quer dizer que essas ligações são equivalentes. Então, nós vemos aqui, ó, o hidrogênio mudando de posição, mas, na verdade, isso é a mesma substância. Então, independente da posição onde ele esteja, a ligação não tem mais importância do que outra, tá? Então, são equivalentes esses 4 compostos aqui. Então, uma outra forma de representar o hidrogênio mudando de posição, na verdade, são o mesmo elemento, a mesma substância. Terceiro postulado, o carbono apresenta capacidade de formar cadeias. Então, nós temos a formação de várias cadeias de várias formas diferentes. Agora, nós vamos falar um pouquinho da classificação dos carbonos. O carbono pode ser primário, que é aquele carbono que é ligado no máximo a um outro carbono. O carbono pode ser secundário, quando ele é ligado a 2 outros carbonos.
pode ser terciário quando ele é ligado a 3 carbonos, ou até quaternário quando ele é ligado a 4 carbonos. Nós colocamos aqui nessas cores diferentes para que a gente possa analisar as estruturas que nós vamos ver a seguir. Tá? Então, o carbono primário é preto, secundário é vermelho, terciário é verde e quaternário é lilás. Então, nós temos aqui, ó, esse carbono preto aqui é ligado só a um, é primário. Ó. Esses vermelhos estão ligados a 2 carbonos. Ó. Pode ver que eles estão ligados a 2 carbonos. O verde, que é o terciário, está ligado a 3. 1, 2, 3. A dupla não muda a quantidade de ligações, tá? Está ligado a um só, mesmo sendo dupla. Se fosse tripla, também estaria ligado a um só. Aqui os vermelhos são secundários, o verde terciário e o preto primário. Aqui nós temos os pretos primários, temos esse lilás aqui, que está ligado a 4 carbonos, é quaternário, esse vermelho está ligado a 2 secundário, o verde está ligado a 3 terciário. Então, nós temos aqui outro exemplo de terciário, 4 de secundários, mais 2 aqui de terciários e 1, 2, 3 primários. Nós temos aqui alguns compostos, né? O butano, nós temos as fórmulas, né? Que eles podem ser escritos ó, em forma de bastão, em fórmula simplificada aqui, ó. Aqui eu não preciso colocar os hidrogênios nesse tipo aqui de fórmula, aqui eu tenho cada pontinha dessa um carbono, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Então, é a mesma coisa, só que escrito em fórmulas diferentes, ok? Aqui nós temos carbono primário, 2 secundários e 1 primário. Tem 2 primários e 2 secundários. Aqui nós temos ó, o propileno, o propeno, ó, pode ser escrito dessa forma ou dessa, tudo bem? Onde eu não preciso colocar hidrogênio. Então, nós temos também 2 carbonos primários e 1 secundário. O isooctano, que é a gasolina, né? Ele também pode ser escrito dessa maneira, só como é que é escrito a ramificação, nessa fórmula aqui de bastão, e nessa fórmula simplificada aqui dessa outra maneira. Ok? O ácido aminobutanoico, um neurotransmissor, então nós temos essa maneira de escrever e essa outra, né? Aqui nós temos um ácido carboxílico, uma amina, que pode ser escrito dessa outra maneira aqui, tudo bem? Aqui nós temos carbonos. Esse carbono aqui é primário, né? Esse aqui, porque está ligado a um nitrogênio, só está ligado a um carbono. Esse é secundário, e esse aqui é primário, porque está ligado só a um carbono. Uma outra composta aí, furil metanodiol, uma das moléculas do aroma do café. Então, nós podemos escrever dessa forma e dessa aqui. Classificando os carbonos, nós temos aqui a adrenalina, pode ser escrito dessa maneira e dessa outra aqui, ok? Agora, nós vamos fazer a classificação das cadeias. A cadeia pode ser aberta ou pode ser fechada. Então, na aberta apresentam 2 extremidades livres e na fechada não apresentam extremidades. E a cadeia mista é quando a gente tem uma parte aberta e a outra fechada. A cadeia pode ser normal, quando eu tenho 2 extremidades do carbono, né? E a cadeia pode ser ramificada, apresenta pelo menos 3 extremidades com átomo de carbono. Uma outra forma de eu ver que a cadeia é ramificada é só eu achar pelo menos um carbono terciário. Você pode ver que na normal aqui, que não é ramificado, eu só tenho carbono no máximo secundário. Aqui eu tenho um terciário. Se fosse quaternário, então você reforça mais ainda que é ramificada. Mas se eu tiver pelo menos um terciário, a cadeia é ramificada. Saturado é quando eu tenho só ligação simples entre os carbonos e insaturado é quando eu tenho dupla ou tripla entre os carbonos. Tá? A insaturação aqui entre os carbonos. Um heteroátomo é um átomo diferente do carbono que aparece entre os carbonos. Aqui nós temos o oxigênio entre 2 carbonos, o enxofre entre 2 carbonos. Se ele estiver nas extremidades, não conta. Tá? Só vai contar se ele estiver entre os carbonos. Então, nós temos 3 exemplos de heteroátomos. Então, aqui, ó, esse cara aqui não é heteroátomo porque ele não está entre os carbonos. Então, um carbono e o outro aqui é hidrogênio. E a cadeia homogênea é quando ela não apresenta heteroátomo e heterogênea é quando apresenta um heteroátomo. Ok? Então, essas 3 cadeias aqui são heterogêneas e essa daqui é homogênea, porque não tem heteroátomo. A cadeia aromática é uma cadeia onde tem um grupo benzênico, né? Então, quando eu tenho um único grupo benzênico, ela vai chamar de mononuclear. Então, nós temos aqui uma cadeia aromática, são 6 carbonos
uma cadeia fechada com 6 carbonos com duplas alternadas. Essas duplas elas vão mudando de posição, caracterizando a ressonância do anel. Então, nós podemos representar dessa maneira aqui. Ó. Esse círculo aqui representa justamente essa mudança de posição das duplas. Okay? Então, eu posso representar dessas 4 formas aqui o anel benzênico. O anel benzênico é responsável por essas utilidades aqui, a produção de plástico, corante, detergente, desinfetante, medicamento, explosivos, tá? O plástico pode ser isopor e PET. Ele é inflamável, ele pode causar anemia e problema no coração. São os riscos, tá? O que tudo indica é uma substância cancerígena. Então, a cadeia aromática, quando eu tenho núcleos condensados assim, temos o naftaleno, então vendido como naftalina. Nós temos o benzopireno, ó, cadeias condensadas aqui com anel aromático. Cadeias não aromáticas. Então, quando eu tenho uma cadeia, gente, fechada, que não é aromática, eu posso chamar ela de alicíclica ou alifática também, tá? Alifática também é quando a cadeia é aberta ou quando ela é fechada e não aromática. Então, cadeias não aromáticas são também chamadas de alicíclicas. Então, toda vez que eu tiver uma cadeia fechada, eu também tenho que classificá-la como aromática ou alicíclica. Se ela for fechada e não aromática, ela é alicíclica. Então, cadeia saturada ou insaturada. Saturada é quando ela tem só ligação simples e insaturada é quando não tem uma dupla ou uma tripla entre os carbonos. Uma cadeia homocíclica é quando eu tenho um heteroátomo e heterocíclica é quando eu tenho um heteroátomo. Desculpa. Homocíclica é quando eu não tenho um heteroátomo no ciclo e heterocíclica quando eu tenho um heteroátomo no ciclo. Então, a cadeia aberta pode ser acíclica ou alifática e a cadeia fechada pode ser cíclica, aromática ou não aromática, que é chamada de alicíclica. Então, de novo, cadeia aberta pode ser chamada de acíclica ou alifática. E a cadeia fechada pode ser chamada de cíclica, tá certo? Aí, se ela for fechada ou cíclica, ela pode ser aromática ou não aromática. Se ela for não aromática, eu ainda tenho que classificá-la como alicíclica. Ok? Então, aqui nós temos o resumo, né? Cadeia carbônica aberta ou acíclica. Pode ser normal ou ramificada, homogênea, heterogênea, saturada ou insaturada. Se ela for fechada, ela vai ser alicíclica ou aromática. Se ela for alicíclica, ela pode ser saturada ou homogênea, heterogênea. Se ela for aromática, ela pode ser polinuclear ou mononuclear. Se ela for polinuclear, ela pode ser isolada ou condensada. Ok? Então, aqui está resumindo tudo da parte de classificação de cadeias. Hibridização, nós temos no carbono que, quando ele faz 4 ligações, ele vai ter hibridização sp3. Se ele fizer uma dupla, sp2. Se ele fizer 2 duplas ou uma tripla, sp. Tá? O carbono, quando tem hibridização sp3, 4 ligações simples, tem a geometria tetraédrica. Quando tem a hibridização sp2, a geometria trigonal plana. E quando tem a hibridização sp, ela é linear. Então, são os ângulos formados, né, por esses orbitais e o comprimento da ligação. Ok? Isso é cobrado em vestibular. Então, como eu falei aqui, ó, ligações simples formam apenas um orbital, ligação sigma, ligação dupla forma um orbital molecular do tipo sigma e outro pi. Né? Então, nós temos aqui ó, ligação pi e sigma, ou somente sigma. Na ligação tripla, forma um orbital molecular do tipo sigma e 2 pis. Então, quando a ligação é só simples, é só a ligação sigma. Se eu tiver uma dupla, é uma pi e uma sigma. Se eu tiver uma tripla, são 2 pis e uma sigma. Ok? Então, a aula termina agora, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.